Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa O Mundo Pós-Pandemia. Nas últimas semanas, a gente tem abordado aqui diferentes temas com ideias plurais a respeito dessa crise que estamos todos enfrentando. Afinal, estamos diante de uma doença ainda muito pouco conhecida e que, de forma muito rápida, paralisou e mudou o modo como o mundo funciona. Nós presenciamos mortes e o caos na saúde em muitos países. Fomos obrigados a mudar hábitos e a repensar conceitos que carregamos ao longo de toda a vida. Porque a gente geralmente fala de trauma, mas a gente fala de traumas individuais, de problemas nossos, de superações nossas também próprias. Hoje a gente vive um trauma, a gente pode dizer coletivo, e dá para dizer que a gente vai superar também todo mundo junto? Mari, a gente já teve uma outra situação, nenhuma de vocês quatro aí era nascida, eu já, né? Que foi exatamente o que eu falava da Guerra Fria de modo mais intenso. Né? Isso significa que eu não peguei um outro momento em que o trauma coletivo ele foi mais significativo, que foi a existência da bomba em Hiroshima e Nagasaki, quando havia ali a possibilidade da extinção da humanidade como um todo. Pela primeira vez na história, o ser humano individualmente teve noção de que poderia haver o desaparecimento da espécie com a bomba em Hiroshima e Nagasaki, né, em 1945. Um outro momento em que isso veio à tona foi exatamente como eu lembrava, a Guerra Fria. Nesta época, neste momento, nesta turbulência que nós vivenciamos, nós estamos com duas novidades. Primeiro, uma pandemia literalmente que se espalha junto com a nossa capacidade de como humanos nos espalharmos pelo planeta, e segundo, uma consciência da pandemia, porque os meios de comunicação e de interligação colocam a todos nós cientes de tudo o tempo todo. À medida que eu estou assistindo o noticiário, eu fico sabendo desde o início do modo, da progressão dos traumas em outros lugares por intermédio do mundo da notícia e fico vivenciando aquilo que está à minha volta. Portanto, não é só o trauma do indivíduo que fica agora constrangido, apertado, da pessoa que fica sufocada, né, com o que está à nossa volta, mas também a percepção de que isso acontece em larga escala e o trauma é muito mais coletivo. E dou um outro exemplo concreto. Nós vivenciamos em 2001 o atentado às Torres Gêmeas, eles produziram uma modalidade nova, né, e absolutamente horrorosa de sofrimento em larga escala, mas aquilo traumatizou, para usar a mesma expressão, uma parcela, né, das pessoas, seja por conta do interesse, seja por conta até da consciência daquilo. Hoje não mais. Hoje o espalhamento, né, pandêmico faz com que, junto com o vírus, os nossos traumas caminhem, né, de braços dados com essa mesma situação. Eu vou buscar uma coisa que o senhor mesmo disse na sua abertura, que foi a diferença entre a ação direta humana ao soltar a bomba, né, de Hiroshima, na verdade ao criar uma bomba nuclear, né, ou seja, já ter ali uma ameaça, e a essa situação que não é uma ação humana, mas isso não significa que a ação humana não seja absolutamente necessária nesse momento, porque é da coordenação, é da colaboração, é da organização entre humanos que a gente pode encontrar a saída e a superação para isso. Como é que o senhor está enxergando esse movimento humano de enfrentamento da pandemia? Thais, há uma coisa muito forte nessa questão. A gente falava, eu mencionei as bombas atômicas, né, o terror nuclear possível. A gente lembra que a obra nuclear, isto é, a possibilidade de fazer bombas destrutivas com essa potência, ela também foi uma obra coletiva. O famoso projeto Manhattan, né, ironia, até em termos de nome, em função inclusive daquilo que hoje vitima a nação norte-americana, especialmente, né, a cidade e a região de Nova York. Mas o projeto Manhattan, que agregou pensamentos, percepções, inteligências, capacidades humanas para algo que se entendeu naquele momento necessário para a interrupção, né, da Segunda Guerra Mundial. Isso significa que a capacidade de produção do destrutivo com a mão humana também permite o inverso. Nós estamos vivenciando, né, e você lembrou, né, uma obra coletiva humana que é uma busca imensa de esforços na direção daquilo que interrompa,
né, que cesse a proliferação, o dano, o malefício que o vírus coloca. Ele nos situa esse vírus num campo muito difícil para lidar. Como ele é invisível aos nossos olhos, sem parodiar aqui Saint-Exupéry, mas como ele é invisível aos nossos olhos, nós temos dificuldade agora, né, de enfrentá-lo. Existe uma visibilidade quando você tem inimigos humanos, mesmo em relação a imagens em geral. Para nós, a simbologia do corona, né, como sendo uma esfera cheia de espinhos ou pontas, né, ela é muito abstrata. Né, e nesse sentido, a humanidade tem maior dificuldade quando o invisível salta à frente, porque ele é apenas uma imagem, para usar a expressão antiga, né, dos gregos, um fantasma, né, aquilo que nos assusta e que exige de nós uma ação que é mais direta. Não é casual que neste momento, porque o invisível nos ronda, que nós estejamos com a presença tão forte do sentimento e da ação religiosa também como um mecanismo de superação. Afinal, se boa parte das religiões já lida com a força do invisível no sentido benéfico, agora o enfrentamento do invisível no sentido maléfico tem também, né, essa forma de contato e de aproximação. Gabi Prioli. Professor, é um prazer conversar com o senhor. Eu achei curioso esse final de resposta, porque é bem no sentido da minha pergunta. Eu estava relendo um livro do senhor ontem, e o senhor escreveu de forma até meio profética: desde sempre, e mais ainda nesses tempos, nossos grandes medos vêm do escuro. O homem não teme o que vê, mas o que não vê. E aí o senhor continua o capítulo falando do terror religioso. E a gente já conversou aqui em diversas oportunidades justamente como as pessoas estão buscando a religião nesse momento, tanto pela prática religiosa quanto pela explicação religiosa. Como lidar com isso? A gente busca o invisível para lidar com o invisível? O invisível nos vai trazer conforto para lidar com o medo do invisível? Pois é, a religião, ela em toda a história humana, ela é uma busca direta de apoio, dada a nossa fragilidade como seres humanos, e sempre o fomos. Essa fragilidade faz com que uma parte grande das pessoas busque apoio numa força que seja anterior e exterior e superior a nós. Anterior, exterior e superior a nós. Pode ser uma divindade com um nome, pode ser milhares e milhares de divindades, pode ser uma força amorosa, pode ser uma força de energia, mas ainda assim, para apoiar o fato de que nós somos fragilmente situados na existência, o fato de que nós somos não só mortais, mas a nossa mortalidade, ela é muito manifesta, agora estou e um segundo depois posso não estar mais. Há algo que é muito marcante nessa direção. O invisível que assusta é aquele que, não podendo ser enxergado, ele não poderá ser enfrentado. Haja vista que todas as vezes que um de nós, ou uma de vocês, por exemplo, quando criança, dizia para quem te cuidava à noite: eu estou com medo, tem fantasma, ou tem uma coisa no meu quarto, a grande forma de conselho que se dava era: acenda a luz. Acenda a luz, porque com a luz acesa há exatamente a visibilização daquilo que ali está situado. E a religião, e as religiões, cada uma ao seu modo, elas são sim um recurso forte para as pessoas que têm a crença, de modo, inclusive, a encontrarem amparo, a encontrarem apoio, como eu lembrava, e proteção, para que haja a possibilidade daquilo que não é enxergado ser, como eu dizia há pouco, também superado, enfrentado, anulado por aquilo que a gente também não enxerga, que é a crença no sobrenatural, mas que permite que a gente entenda que dali virá, algum socorro. Claro, nós sabemos o quanto que a religião tem a presença, na história da humanidade. Um dos vínculos mais fortes da religião com a vida coletiva em cada comunidade humana na história se dá em algo que agora é muito impactado e que no pós-pandemia que nós veremos qual é o nível de trauma que trará, que é a questão da morte e do lidar com a morte, com o sepultamento, com a incineração, com o consumo de parte das
cinzas, como fazem algumas comunidades humanas. Há alguns autores, inclusive, no campo da antropologia, que levantam uma hipótese que não é absolutamente descartável, de que nós nos tornamos sedentários e rompemos, né, num passado longínquo, o nosso nomadismo, não apenas em função da agricultura e da necessidade de fixar-nos, mas porque não queríamos deixar os nossos mortos sozinhos. Não queríamos fazer com que aqueles que tinham partido ficassem para trás enquanto caminhávamos para outro lugar. Essa possibilidade, que por enquanto é uma hipótese, mas não é descartável, ela tem uma força. Deixar os nossos mortos, em princípio, se você é alguém que crê que aquilo é só um corpo que ficou, que ali não está mais a pessoa, porque aquilo é só a matéria, né, que feneceu, né, que terminou, não haveria problema em deixá-lo para lá trás. No entanto, nós também temos a possibilidade de olhar naquele corpo que agora, exaurido de vida, está uma invisibilidade que se pode chamar de alma, de espírito, né, de força vital, mas que a gente não quer que se perca dentro do mundo meramente material. Esses tempos de grandes traumas, de grandes sustos, eles serão melhor avaliados pelo trauma mesmo que trarão, provavelmente nesse pós-pandemia, para ver como é que nós lidamos com a cicatriz. E a religião pode ser um apoio, como a ciência, cada um ao seu modo, cada uma da sua rota, mas a religião também é, para muita gente, um apoio para a sua vida.